Hoje, especialmente, eu pensei muito nos dizeres do Salmo 13, que também é Salmo de Davi. O Salmo 13 afirma assim: Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Deve haver, sim, pessoas que nunca passam por crise espiritual. Nunca tenham passado pela mente deles a ideia de que eles foram ou ainda estão esquecidos pelo Senhor. Maravilhoso. É bom que haja pessoas assim. Mas o maior número de pessoas, como nós, passa por situações em que parece, enfatizo aqui, parece que Deus está distante. Quando acontece este sentido de suposto distanciamento, pode ser por causa de falta de fé ou pecado, mas também pode acontecer que nenhuma destas duas condições exista. Simplesmente eles estejam reagindo a dificuldades enormes na sua vida. Naturalmente que devemos nos maravilhar com o fato de que neste Salmo 13 nós percebemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem estas expressões parecidas com a nossa em meio de algumas das nossas dificuldades, quando, especialmente na primeira estrofe deste salmo, versos 1 e 2, ele 4 vezes pergunta: até quando, Senhor? De fato, a expressão na língua portuguesa, na versão da nova versão brasileira, diz 4 vezes: até quando, Senhor, esta dificuldade continuará a me afligir? É interessante que neste texto específico, no Salmo 13, não há nenhuma ligação direta com algum pecado de Davi. Por certo, ele era pecador. Nós conhecemos alguns dos seus pecados, mas sabemos como ele agiu após o seu pecado. Ele se arrependeu do seu pecado e continuou a caminhada e foi muito vitorioso na sua vida e em muitos de seus exemplos. Ele diz, então, 4 vezes: até quando, Senhor? Ele estava sofrendo porque os inimigos estavam cada vez mais próximos dele. Deus parecia, naquele momento, não estar disponível para ele. É conforto para nós, porque a maioria de nós tem passado por situações semelhantes. O bom é que neste salmo nós aprendemos claramente o que podemos fazer nestas 3 estrofes. 2 versos para cada uma destas estrofes. Na primeira, onde o texto diz: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Ele é bastante gráfico. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Nós vemos aqui um problema. E a reação de Davi: Deus parece distante. Vai ser sempre assim? Quando em crise, nós nos assustamos e ficamos ansiosos, porque nós muitas vezes pensamos assim: parece que esta dificuldade nunca vai passar, ela vai continuar. É muito difícil esperar a solução de Deus, tantas vezes, especialmente quando a nossa mente está desocupada, quando nós estamos sem muito para fazer. Nós podemos, sem dúvida alguma, pensar a respeito de Davi e seus guerreiros naquela caverna onde ele se encontrava por uma questão de proteção da ira de Saul, ele ali no deserto de Judá, apenas vigiando, até cuidando de sua própria vida,
e cuidando das coisas absolutamente necessárias, como, por exemplo, preparando os alimentos e se alimentando. E o tempo não passava. Conta uma história muito interessante do pregador, muito famoso no passado, o pregador Philip Brooks, lá na Inglaterra. Ele normalmente era um cidadão assim muito tranquilo, muito estável nas emoções. Mas houve lá um certo dia quando ele estava extremamente agitado, que não era comum para ele. E alguém que tinha intimidade com o pastor Philip Brooks chegou com ele e disse assim: qual é o seu problema hoje? Ele disse: o problema é que eu estou impaciente, mas Deus não está. Eu estou impaciente, mas Deus não está. Na verdade, o tempo de Deus é diferente do nosso, não é? Há um texto que às vezes lembramos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O que nos faz lembrar, com certeza, José do Egito, quando ele estava no Egito, antes que ele se tornasse poderoso, um grande líder no Egito, salvando a vida de muitos, ele teve de ser vendido como escravo na adolescência, depois acusado, preso, por causa de injustiça. Ele poderia pensar naquela época, não, Deus não ouve, Deus não age. Mas aconteceu ainda que, quando ele preso injustamente, ele interpretou, por causa da capacidade que Deus lhe havia dado, ele interpretou o sonho dos prisioneiros que estavam ali com ele. Um deles foi liberado, e quando ele ia saindo, José disse para ele: olha, lembra-te de mim. Mas ele, de início, não lembrou. Contudo, cerca de 2 anos depois, especificamente citado em Gênesis 41, versos 1 e 2, o faraó sonhou e, finalmente, alguém testemunhou que havia alguém na prisão que era capaz de interpretar sonhos. E começou, então, a grande revirada na vida de José. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós muitas vezes passamos por grandes aflições. Há outro exemplo, que é o exemplo do apóstolo Paulo, né? Grande apóstolo aos gentios. Num certo tempo da sua vida, desejando ardentemente ir a Roma e à Espanha. E ele finalmente chegou lá, mas o caminho dele também foi um caminho esquisito, duro, no mínimo, porque ele foi encarcerado por 2 anos em Cesareia. E finalmente teve oportunidades de fazer o que era o grande desejo da sua vida. Davi já estava ungido rei de Israel desde a juventude, mas ele teve de esperar, como sabemos por este salmo e pela história dele, o tempo de Deus. No verso 2, nós, sem dúvida alguma, observamos a palavra de que quando Davi estava passando pelo tempo de tristeza, que ele comenta com muita liberdade, ele passou por tristeza, ele diz isso, tristeza, incerteza e desespero. Mas ele lembra que ele precisa orar ao Senhor para que o inimigo não fosse vitorioso. E ele, antes de ir para o palácio, ele teve de passar um tempo na caverna. E é interessante a experiência de Davi, porque Saul quer matá-lo, e ele tem o privilégio de matar o seu inimigo lá numa caverna, numa experiência que é contada com detalhes interessantes no Velho Testamento, mas ele está passando por esta dificuldade, apesar do seu caráter estar ali sendo trabalhado por Deus. Quando nós passamos por estas crises, é muito interessante nós lembrarmos que Deus, de maneira nenhuma, se esquece de nós. Às vezes parece que ele se esqueceu de nós, mas ele não se esquece de nós. Há há um texto em Isaías 49, verso 15, que é muito importante lembrarmos agora. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho no seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Quando tivermos este sentimento invadindo nosso coração de que Deus se esqueceu de nós, vamos nos lembrar deste texto especial
da profecia de Isaías. No caso dos sofredores, Deus estava ensinando, e continua a nos ensinar hoje, Ele está nos preparando para os desafios que um dia virão à nossa vida. Os nossos sofrimentos servem para que Deus, por meio deles, construa o nosso caráter. Outra coisa importante, que é uma lição desta parte do texto, é que não existe piedade instantânea. A piedade, a vida segundo Deus, é aprendida, como foi na vida de Davi e de tantos outros, na medida que nós amadurecemos no meio das provações e aprendemos a exercer a nossa confiança no Senhor. É, sim, preciso estarmos prontos para esperar o Kairos, isto é, o tempo específico, exclusivo dos planos de Deus. Nos versos 3 e 4 a segunda estrofe deste salmo, está escrito assim: atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Versos 3 e 4 demonstram a volta da confiança. E nesta volta da confiança, como ocorre conosco, quando permanecemos confiando no Senhor no meio das crises, nós nos dirigimos a Deus pedindo as suas bênçãos, apelando por mais bênçãos da sua parte na nossa vida. O salmista Davi aqui demonstra interesse em que Deus fosse glorificado. Como eu disse, ele já estava ungido rei do povo de Deus por ordem de Deus, mas o inimigo parecia vitorioso. A ideia é que a derrota de Davi poderia ser interpretada como derrota do Deus a quem ele servia. E Deus tem prazer em agir em favor daquele que promove a sua glória. Davi queria promover a glória de Deus. O certo mesmo é buscar Deus mesmo quando nós imaginamos erroneamente que Ele está distante. Pois é na dificuldade que a fé é não apenas provada, mas fortalecida. Nós somos fortalecidos. Nós jamais voltamos a ser os mesmos quando nós passamos por experiências dramáticas em que vimos, sentimos, experimentamos o poder de Deus cuidando de nós. A pergunta é, já é a sua prática, já é a minha prática confiar no meio da provação? Lembremos-nos, sempre resulta em bênção. Sempre pode, sim, representar a glorificação de Deus e também o crescimento espiritual, que pode ser observado por pessoas e, quem sabe, serão inspiradas no mesmo caminho. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós podemos contar com duas coisas, escreveu o conhecido educador Howard Hendricks. Ele disse assim, há duas coisas que nós podemos contar quando vivemos a vontade de Deus. O primeiro é fortalecimento dado por Deus por causa da presença e do poder de Cristo. Mas, em segundo lugar, também a oposição, porque Satanás não se importa, não dá mínima atenção a alvos secundários. Na medida que nós nos dedicamos a Deus, é que nós experimentamos mais oposição de Satanás, muitas vezes, como bem sabemos, por meio de seus instrumentos. Recentemente, preparando um casal de queridos da nossa igreja para o seu casamento, preparando este casal, eu falei a respeito dessa questão dos interesses da oposição de Satanás para que vivamos vidas piedosas como é a vontade de Deus. O fato é que a estratégia divina é permitir provações na nossa vida para que nós possamos crescer em confiança nele. Há uma expressão muito interessante no verso 3 que diz assim, atenta para mim, ó Deus, ó Senhor, meu Deus, e responde-me, ilumina os meus olhos. Esta expressão na história dos hebreus tem tudo a ver com um sinal especial de vida. Ter os olhos iluminados é estar vivo, e é o que Davi pede
no meio dessa experiência dramática. Não importa a intensidade da provação, ela existe sem dúvida alguma, mas Deus deseja nos levar a uma relação mais profunda, crescentemente profunda, na confiança nele. Naturalmente que se fosse possível evitar, não é, porque a vida é assim mesmo, mas se fosse possível evitar, nós perderíamos o que é mais importante, não apenas a experiência, mas o crescimento na confiança no Senhor. Na terceira estrofe, que tem a ver com os versos 5 e 6, o texto diz: mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação, e eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. De início, a provação leva à oração, e a oração, por causa das realidades contidas nesta experiência, leva a Davi, o autor destas palavras, ao louvor a Deus. É interessante que neste novo estágio, este último estágio aqui, que fala o Salmo 13, nós devemos reconhecer que ainda não tinha havido livramento. Davi, neste salmo, continua na caverna, mas ele já está cantando sobre a salvação. Ele já reconhece que esta salvação é líquida e certa. A circunstância é a mesma. Na caverna ele permanece ameaçado, mas o que mudou foi o seu estado de espírito, por causa da mudança de foco. Ele focaliza aqui no amor leal de Deus, que tem poder para salvar. Tem poder, mas tem prazer em salvar. É interessante reconhecermos que o verso 5 diz assim: mas eu confio na tua misericórdia. Eu confio na tua misericórdia. Isto é uma expressão deliberada, é uma expressão firme. Isto nos ajuda a pensar que nós devemos agir como Davi, como José. Lembremos-nos de José, não é? José, quando finalmente tem encontro com seus irmãos, que estão amedrontados, porque reconhecem que haviam feito coisas tão ruins para o seu irmão, que agora é homem poderoso do Egito. Então, em Gênesis, no capítulo 50 e verso 20, as palavras são muito interessantes. Ele diz: olha, o que vocês fizeram foi para o mal, em minhas palavras eu estou dizendo, mas Deus transformou este mal em bem. É o que nós sabemos, em última análise, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:21, um texto que é muito precioso, e graças a Deus nós nos relembramos e nos lembramos deste texto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando as nossas vidas. Então, o que precisamos é admitir a nossa necessidade da ajuda de Deus, reconhecer que o seu amor é constante e infalível. Em todas as circunstâncias, o amor de Deus está presente e nos toca pessoalmente. Eu li uma história muito interessante ainda hoje, que é a história de Charles Spurgeon, um notável pregador do passado. A história diz o seguinte, que ele e um amigo estavam passeando, dando uma volta no interior daquele lugar onde eles habitavam. Eles passaram por uma casa muito grande, onde lá em cima tinha uma biruta. Biruta é aquele aparelho que geralmente nós encontramos nos aeroportos, que mostra em que direção o vento está, né? E, às vezes, é uma verdadeira loucura, porque, de repente, o vento muda e a biruta fica rodando, né? Fica biruta, é o significado desta palavra. Então, os Charles Spurgeon e o amigo dele passaram por esta casa, olharam para a mesma coisa, só que eles perceberam que bem embaixo da biruta, mas que também movia com a direção daquele saco que recebe o ar e muda de direção conforme o vento, estava escrito assim: Deus é amor. Como Charles Spurgeon era muito declarado, muito definido nas suas palavras, ele apontou para a biruta, disse para o amigo dele: aquilo é uma impropriedade, porque Deus é sempre firme, é sempre firme. Mas aí o amigo dele disse assim: Charles Spurgeon, você não está lendo estes sinais da forma correta. É verdade,
Deus é sempre firme, mas nós não somos. E Deus é amor, não importa as circunstâncias e a posição que nós estamos tomando na nossa vida. Eu achei muito interessante esta ilustração. É uma ilustração muito boa. De fato, nós, às vezes, mudamos de direção. Devemos entender que, muitas vezes, a mudança de direção das nossas experiências tem a ver, porque Deus nos ama, com o que Ele está querendo fazer na nossa vida. É importante, então, que nós focalizemos no poder e no amor de Deus, porque nele podemos contar sempre, não importam as circunstâncias. Eu gostei do testemunho do diácono Aderson hoje à noite, quando ele disse que ele estava precisando de muita paciência. Paciência. Todos nós, vez por outra, e mais constantemente do que alguns imaginam sobre nós, nós experimentamos, né, estas dificuldades. Mas é bom lembrar este Salmo 13, tão pequeno, mas tão precioso nas suas lições. Em primeiro lugar, problemas. Em segundo lugar, entrega dos problemas a Deus. E em terceiro lugar, gratidão e louvor a Deus, porque Ele nos ama e cumpra todos os seus propósitos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe assim. Amém.